Cada vaga de alargamento levou a um aprofundamento político, disse a Comissária Europeia Ursula von der Leyen no seu discurso do Estado da União. Disse também que chegou o tempo da Europa pensar em grande. Quais são os principais desafios para uma Europa mais de 30? Para discutir este e outros assuntos, temos connosco Paulo Almeida, Presidente da Câmara de Castro Daire, Fernando Gomes, vereador na Câmara do Sátão, e Julián Diogo, professor da Unidade Curricular de Políticas de Informação e Comunicação da União Europeia. Obrigado, bem-vindos a este debate. E assim, acabamos de ouvir 1 hora e pouco de discurso da Comissária Europeia, que deixou aqui algumas indicações para uma Europa a mais de 30. Começava pelo professor, ele que nos ensina, não é? Começava pelo professor. Quais são os principais desafios desta Europa a 30? Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Penso que é pertinente também passarmos esta mensagem e podemos começar por aí. Penso que é esta literacia da cidadania, daquilo que são os valores da União Europeia, dos pilares. É importante que todos nós tenhamos um reforço daquilo que é este projeto. Em termos destas novas adesões, como sempre, né, e está há cerca de 20 anos tivemos o grande alargamento, os desafios são sempre aqueles que estão um bocadinho presentes neste quadro 2019-2024, que é o bem-estar social, a igualdade, a identidade e depois também esta questão das fronteiras e dos próprios conflitos armados que existem e que possam ser veiculados de novo, são os grandes desafios. Particularmente com este grupo de países, né, onde se engloba a Turquia, a Albânia, a Moldávia, a Sérvia e a Ucrânia, os desafios são enormes porque, do ponto de vista económico, há fragilidades, do ponto de vista social temos também fragilidades, não é? São países que nem sempre têm o suporte judicial e económico a funcionar a 100%. Os desafios vão ser, de facto, do bem-estar social, mas também do ponto de vista estrutural, judicial e económico, parecem-me a mim que vão merecer um cuidado diferente. Por isso, este crivo de entrar na União Europeia, e temos que ver a massa de cidadãos, não é? Estamos com 400 e poucos milhões de habitantes, é preciso ver que vamos engrossar o número de habitantes e vamos ter que reforçar estruturas de saúde, como ouvimos no discurso, não é? Uma saúde a 27 foi possível e nas palavras aqui da Comissária também será possível uma saúde na Europa para muitos mais. Por isso veremos, mas penso que esses são os desafios que estão em cima da mesa com essas possibilidades, não é? Estamos aqui numa questão de visão, acima de tudo. Fernando Gomes, este aprofundamento político e este alargamento a mais de 30 vai levar a várias ideologias numa só união, não é? Como é que se consegue conjugar isto na sua perspectiva? Bom dia a todos, obrigado Jornal do Centro pelo convite, um cumprimento ao Paulo Almeida e ao professor para estarmos a debater sobre a União Europeia. Bem, se nós recuarmos na história, quando fundamos a União Europeia, todos os países fundadores tinham os mesmos ideais. Depois fomos para o alargamento e alargamos para o sul também com os mesmos ideais, o mesmo pensamento. Este alargamento a leste traz-nos algumas complicações com a religião, com o modo de pensar, com a forma de estar. E poderá vir-nos a trazer aqui graves consequências também na forma de desenvolver economicamente a Europa, porque nem todos passamos a pensar da mesma forma. Mas porquê? Estes graves problemas, estas consequências podem surgir a que nível? O facto de não estarem no mesmo ideal de pensamento? Ao nível social, a Europa tem graves crises sociais, temos países na Europa em que as crises sociais são diárias, são de hora a hora, e a chegada à Europa de gente que pensa de forma diferente que nós e que na realidade não cumpre as mesmas regras que a Europa deveria cumprir, traz à Europa graves problemas sociais e que emergem dia a dia, crescem dia a dia em vários territórios Ou seja, vai ser necessário criar uma legislação que seja mais contundente nesta questão dos problemas sociais e das migrações. Eu penso que os alargamentos da Europa não deviam ter só em vista a parte económica, mas também a parte social. E a parte social é algo que nos preocupa a todos, porque as divergências são enormes, as divergências são demonstradas no dia a dia e acho que essa área tem que ser muito bem trabalhada para podermos receber toda a gente na União Europeia. Paulo, é preciso uma Europa mais alargada e pegando nesta questão aqui que o Fernando dizia das migrações, países como Portugal precisa de uma Europa mais alargada e mais mão de obra, por exemplo? Ora bem, antes de mais, bom dia a todos, aos colegas de painel, ao Jornal do Centro também.
Vivemos momentos de muita instabilidade, em particular provenientes da questão da guerra da Ucrânia, e que têm provocado vários efeitos complicados em toda a Europa, em toda a União Europeia, nomeadamente as questões energéticas, a questão do período inflacionista que temos vindo a viver e que, associado também àquilo que tem sido um aumento muito grande das taxas de juros, tem provocado uma série de constrangimentos e dificuldades às famílias e às empresas e que se transformam, e associando àquilo que dizia relativamente à necessidade de mão de obra, colocam aqui enormes desafios para aquilo que se avizinha, para os próximos anos que se avizinham. Se, por um lado, e uma das pedras basilares da criação da União Europeia era a estabilidade em termos de geopolítica mundial, com esta guerra que vivemos neste momento é fundamental e penso que poderá ser também um caminho este alargamento da União Europeia para que as condições geopolíticas possam ter uma estabilidade maior para que depois todos os outros eixos, a economia, a mão de obra, possa ser estabilizada e possamos ter uma Europa em franco desenvolvimento, preocupada exclusivamente com aquilo que é o desenvolvimento e não como está neste momento preocupada também com esta instabilidade política devido à guerra. E por isso este alargamento, para além desta questão geopolítica, pode trazer consequências positivas naquilo que é esta estabilidade em termos económicos para o futuro. Isto é um debate, ok? Portanto, podemos nos interromper uns aos outros para conseguirmos criar aqui. Não precisam estarmos aqui tão fixos no modelo, é para falarmos mesmo. Nós estamos a falar, este alargamento, e há pouco o Fernando dizia, que é um alargamento com países diferentes. Júlia, consegue enumerar, por exemplo, estamos a falar de uma Moldávia. Certo. Poderíamos estar a falar de uma Turquia. Consegue moldar o que é essencial que a União Europeia faça? Quando falo em União Europeia são as estruturas, não é? E aquilo que os países também têm que fazer. A Ursula von Leyen disse que tem que entrar por mérito. Há países que estão preparados para isto? Estes países que nós estamos a falar dos alargamentos? Isso é uma questão sempre muito complicada. O que é o mérito, não é? Do ponto de vista estrutural e político, o que é o facilitismo ou não é? Mas eu lembro-me, há pouco o colega falava e bem, não é? Quando alargamos, os primeiros alargamentos, ou mesmo quando Portugal, não é? em 86, acabou por entrar, eu lembro daquele que relata a história, que a Grécia não via com bons olhos a entrada de Portugal e de Espanha, não é? Porque sentiam que, vêm aí alguns que vão precisar daquilo que eu neste momento tenho, não é? E só tinha entrado um ano antes a Grécia. Pronto, mas já se sentia na autoridade, não é? De questionar porque é que nós iríamos entrar. E penso que hoje passa um bocadinho por todos também essa reflexão. O que é que poderá, ou o que é que serão, de facto, estas dificuldades? Eu penso que as principais dificuldades passarão, sem dúvida, pela mobilidade do trabalhador e por estas questões também de perceber o projeto europeu. Se repararmos, e todos nós estamos aqui e tivemos um percurso, poucos são aqueles que neste momento, que têm 20, 22, 30, 40 anos, que tiveram uma noção real do que é isto do projeto europeu. Se nós que estamos cá, não é, desde 86, não temos bem noção do que são os valores, não é? Que não sabemos muito bem o que é isto de viver em sociedade de 27, não é? É preciso haver aqui um trabalho de literacia de base para quem cá está, para perceber, facilitar e, acima de tudo, receber quem poderá chegar de uma forma mais objetiva. Agora, os desafios do lado deles, dos países que pediram, não é? A Albânia, por exemplo, não é? Que já voltou também a solicitar, e a Turquia, é preciso ver que, do ponto de vista histórico, eles têm, de facto, uma diferença religiosa na forma de ser, de estar, de conquistas, que não são aquelas similares com a União Europeia, pelas geopolíticas dos momentos, não é? Desde a Idade Média até os dias de hoje. Agora, os desafios... Não estamos nesse período, claro que não estamos, mas temos que perceber que são níveis de conhecimento, formas de ser e de estar, que não são tão próximas quanto isso do nosso lado. Não quer dizer que seja pior ou melhor, são diferentes. E se calhar, para não cometermos os erros que cometemos no passado, temos que pensar em elementos mais facilitadores de integração desses países.
E não passa pela burocracia apenas e só, não é? Pelo cumprimento do checklist de estabilidade económica, política e social. É que isso também se associa depois a todos os direitos humanos. E nós vimos a questão Exatamente. da Hungria, por exemplo, não é? Que E da Polónia, não é? E da Polónia. Mas recentemente, agora com a Hungria, a Comissária Europeia, para castigar a Hungria, digamos assim, não disponibilizou o pacote, já não me lembro qual era o valor, de vários milhões de euros para o país. Ou seja, foi prematuro a entrada de alguns países para a Europa não estar assim tão bem preparada? Ora bem, eu acho que há aqui dois aspectos. Um foi focado aqui pelo colega e muito bem, que eu acho que é importante que, estando os países da União Europeia numa união, que todos sintam e vivam aquilo e conheçam aquilo que é a União Europeia. E agora vou dar aqui uma nota de um projeto, e eu acho que quem nos ouvir, acho que deixo o convite para visitarem. Um projeto que a Comunidade Intermunicipal implementou é o Centro Europa Direct, está instalado aqui na cidade de Viseu, que está a promover este debate, e que é uma porta aberta para aquilo que é a União Europeia, aquilo que são... que acaba por ser o projeto mais próximo do cidadão. Dar a conhecer aquilo que é a União Europeia ao cidadão, e por isso acho que é fundamental que todos aqueles países que já fazem parte possam aprimorar, aperfeiçoar, levar a União Europeia ao cidadão. E por isso aqui eu queria realçar este projeto e dar aqui esta nota, porque é trazermos aquilo que é a União Europeia, as suas capacidades, as suas potencialidades ao conhecimento do cidadão, porque há aqui muita janela de oportunidade na União Europeia que pode ser aproveitada pelo comum cidadão nacional e dessa forma conseguir crescer e desenvolver-se a si próprio e a toda a sua região. E por isso dar aqui esta primeira nota. Segunda nota. Eu leio a afirmação da Ursula von der Leyen do mérito para entrar como algo, não é um sinónimo direto, mas como os pré-requisitos necessários. Eu acho que cada país que pretende entrar na União Europeia deve preencher um conjunto de requisitos para que tenha as condições partilhadas de uma União Europeia, para que não haja esse choque geracional, esse choque religioso, político, depois da entrada. Eu acho que isso tem que haver um processo intermédio de preparação para essa entrada, porque só assim é que vamos ter uma União a 27, a 30, a 35, a 32, a 31, mas com os mesmos ideais. Não vamos dizer que vamos ser todos iguais, mas há questões basilares em que devemos todos defender e todos viver o seu dia-a-dia com base nesses princípios e pilares. E é por isso que temos a Carta dos Direitos, não é? Quer dizer, a Carta dos Direitos reúne aqui uma série de títulos e de artigos que são a base, digamos assim, da nossa forma de ser e de estar. E que se esses não foram incumpridos na sua maioria, não é? Se calhar temos que repensar muito bem a possibilidade do país A, B, C ou D entrar, não é? Temos algo tão simples como o artigo 11 sobre a liberdade de expressão, não é? Dos jornalistas, não é? Essencialmente temos que pensar se ele é cumprido ou não. Se não for cumprido, temos que repensar, porque se quer dizer, estamos a defender uns valores e estamos a integrar países que não os defendem, o princípio, já estamos no mau caminho, não é? Para aquilo que vai ser depois a instabilidade possível no futuro, não é? Então, quando a Comunidade Económica de Carvão e do Aço foi criada, mais tarde a CEE, depois a União Europeia, existiam princípios para a criação. E aquilo que o Paulo Almeida referia, que as pessoas conhecem totalmente os princípios da União Europeia, é a realidade. E a senhora Presidente da Comissão referia há pouco que estamos a 300 dias das eleições para o Parlamento Europeu e basta vermos a taxa de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu e verificamos que o distanciamento e o desconhecimento dos princípios europeus é enorme. As pessoas não têm conhecimento nem têm qualquer tipo de relação com a União Europeia. E o que é que está a falhar? Está a falhar uma maior proximidade e explicar com projetos como este que a Comunidade Intermunicipal está a desenvolver, de dizer às pessoas o que é a União Europeia, quais são os princípios da União Europeia, o que é que a União Europeia em que é que pode beneficiar os cidadãos e em que é que os cidadãos podem tirar partido da União Europeia. Porque se formos a ver, por exemplo, desculpa, Santos, só para completar, quando me perguntas o que é que está a falhar, eu acho que está a falhar algo tão básico como na escola. Por exemplo, o Europe Direct, não é? E bem, e temos alunos de comunicação social que estão integrados no projeto, e bem, é de facto um projeto que tem o seu mérito. A Universidade de Aveiro tem feito um trabalho muito interessante também de proximidade com eles. E penso que nós estamos a falhar na escola. E quando eu digo na escola, não é só no ensino superior, é na base. Porque é como quando os miúdos têm 5, 6 anos, é que eles começam a perceber
o que é isto deste projeto, o que é que são os valores e como é que nós chegamos aqui e qual é o Estado. Eu muitas vezes, no primeiro dia de aulas, faço esta questão. Quem é que já trabalhou as questões da União Europeia? No curso de Comunicação Social, infelizmente, muitos não o fizeram. Mas, curiosamente, faz parte dos programas educativos. Só que se formos ao exercício tão simples como ir buscar o livro de História ou de Introdução ao Desenvolvimento Económico ou Social que tivemos, são aquelas páginas tão brancas. Porquê? Porque não chegamos lá no programa. Mas perdemos horas da nossa vida na escola a falar de acontecimentos que têm a sua importância, mas que temos que atualizar a pertinência do conhecimento e não podemos deixar o projeto da União Europeia para os últimos dias de aulas, em maio, quando muitas vezes nem sequer lá chegamos. Do 5º ao 9º, do 10º ao 12º, e chegamos a uma idade adulta, onde supostamente, como dizíamos há pouco em off, não é? Temos que ter a capacidade de tomar decisões societais e não as temos porque, em parte, houve várias lacunas porque não nos ensinaram, entre aspas, a viver em sociedade. A escola é um meio, sem dúvida, mas há muitos agentes que têm que estar envolvidos nisto, não é? Como é que a gente consegue explicar a um cidadão de Castro Daire, de Viseu, de Sernancelho, de Sátão, os reflexos que aquilo que se pensa na Europa, e a Europa deveria pensar a longo prazo, não é? Que reflexos depois tem aqui? Porque as pessoas o que é que aqui veem? Falta de mão de obra, temos a luz cara, temos os combustíveis caros. Como é que se explica às pessoas, ao cidadão, aos eleitores? Ok, vocês têm que ir votar nas eleições europeias porque isso é bom para vocês. Como é que vocês, e aqui já falamos da questão do ensino, mas enquanto autarcas, como é que vocês passam esta mensagem aos eleitores? Durante muitos anos as pessoas olhavam para a União Europeia como sendo o banco, era lá que se ia buscar o dinheiro para os subsídios. A União Europeia não é só o banco. E continua a olhar para isso. A União Europeia é muito mais que isso. Exatamente. A União Europeia é de procurar o bem-estar das pessoas e por isso é que foi durante muitos anos o banco. Fomos buscar dinheiro para procurar o bem-estar. E o bem-estar deve ser promovido para as pessoas e não para algumas pessoas. E é isto que nós temos que explicar às pessoas, que a União Europeia é o bem-estar para as pessoas. Ora bem, há aqui questões. Esta questão da comparação com o banco, eu acho que o comum mortal tem essa noção. Que é, e eu faço questão de dizer, a grande parte dos grandes investimentos que estamos a fazer e que procuramos fazer, quase todos eles têm financiamentos comunitários, europeus, claro. Porque senão também não era possível ser feito. Serem realizados. Portanto, por aí, eu acho que para um comum mortal é fácil perceber a importância do salto qualitativo em infraestruturas, em equipamentos formativos que o país deveu-se muito àquilo que foi este investimento todo que existiu ao longo de muitos anos após a adesão à União Europeia. Agora, depois há aquelas questões que vai muito para além disso. Eu acho que houve aqui uma falha onde as pessoas não perceberam. Continuamos a viver, somos portugueses, comparam-se lá fora com os outros países da União Europeia, e acho que isto é algo que o salário mínimo no Luxemburgo são 2.000 e muitos euros. Comparam-se cá com os salários mínimos dos outros países. E dizem, então, mas isto é uma União Europeia e afinal eles lá ganham muito mais do que nós. Eles contribuem mais do que nós, por exemplo, para a consolidação da União Europeia? Só para terminar esta raciocínio. Agora, o importante é que, e eu acho que está o desafio, é nós conseguirmos despertar o interesse de iniciativa empreendedora, de perceber que é que cada um de nós também pode ajudar a contribuir para que possamos ir ao encontro daquilo que é a média europeia. Vamos chamar assim, não vamos já para o país com melhor ordenado mínimo, neste caso em particular. E, portanto, eu acho que tem que haver esta capacidade de despertarmos nos mais jovens, só lá vamos despertando os mais jovens, de despertar este interesse em acreditar que a União Europeia faz parte da solução e faz parte do caminho para atingir vidas pessoais com melhor valorização. Porque eu acho que continua-se a olhar para a União Europeia como uma fonte, nos comuns mortais, uma fonte de ir buscar financiamento isso é o Banco Central Europeu, não é? Para alguns projetos. E eu acho que a União Europeia é muito isto, e esta questão do Centro Europa Direct, para nós sim, tem este objetivo claro, que é aproximar a União Europeia à população e, neste sentido, ao criar esta proximidade, estarmos a conseguir combater todas estas questões que temos vindo a falar. Também
Por exemplo, uma das coisas, e a Comissária falou isso neste discurso também, as urgências das necessidades de transição verde e digital. Não são temas que, por exemplo, afasta a população de isso é lá uma coisa que eles falam e torna o discurso longínquo daquilo que as pessoas em Castro Daire, em Viseu, em Sernancelho, sentem. E que são dois temas muito importantes. Eu posso agarrar já nesse tema. E as pessoas ainda não perceberam. Fala-se há muitos anos nas alterações climáticas e no plano de adaptação às alterações climáticas, mas eu acho que para muitas pessoas isto ainda não entrou. Não é tangível para eles no dia-a-dia. Ninguém percebe isto. Mas existe muita informação também sobre Mas as isto. pessoas percebem, mas as pessoas, se as fizermos entender, e eu vou falar pelo Conselho de Castro Daire, eu desde que sou presidente, ainda não era presidente, mas já tinha ganho as eleições, não tinha tomado posse, foram os incêndios de outubro de 2017. Em 2019 veio com as tempestades. Mortos, desaparecidos, pontes a caírem, estradas a caírem, sem água, sem energia, sem telecomunicações. A seguir, pandemias, seca. E, portanto, fala-se nas alterações climáticas e isto não diz nada às pessoas. Finalmente, mas temos que objetivar as coisas. E é verdade que isto deve-se a quê? Períodos, antigamente havia verão, no verão. Havia calor no verão e havia chuva no inverno. Agora não, agora há sol em fevereiro, calor em fevereiro, há chuva torrencial em dezembro e, portanto, associando isto àquele outro problema que falámos há pouco, que é a falta de pessoas, a falta de mão de obra, a desertificação dos nossos territórios, provoca cada vez mais problemas de proteção civil. E, por isso, esta transição ambiental, esta transição energética, esta transição ecológica é fundamental, acho que tem que ser um dos eixos prioritários, mas temos que conseguir perceber isto às pessoas. Tem que ser tangível. As pessoas têm que perceber que as alterações climáticas têm a ver com o problema que tiveram quando tiveram água, ou que tiveram um incêndio que ameaçou a casa deles. E isto continua-se a falar, mas não estamos a comunicar no sentido de fazer perceber a mensagem. É curioso falar sobre comunicar, porque, por exemplo, um dos problemas identificados, e a própria União Europeia reconhece nas suas publicações, é que durante muitos anos, no início do projeto, há pouco falávamos da primeira fase, não é? Dos fundos. Foram fundos de infraestruturas, não é? Foram quilómetros e quilómetros de autoestrada que nós precisávamos, vias de comunicação, terrestres e outras. Precisávamos do reforço, tivemos dinheiro para isso, ainda bem que o fizemos. De certeza que houve boas e más decisões, mas foi uma fase. Esta segunda fase, onde nós nos encontramos no virar, não é? De 2000 para a frente, é uma fase que é muito mais difícil para o cidadão comum perceber, porque estamos já num domínio menos tangível, menos visível. Não é só obra. São investimentos na educação, são investimentos na informação. Neste momento ainda é pior, porque é um componente digital não é? Que ainda menos tangível é, e isto dificulta muito. Por isso temos que informar, mas acima de tudo temos que comunicar. Porque informar foi o que a União Europeia fez desde o início. Só que os relatórios eram intragáveis, ninguém os lia. Não é? Nem quem estava até nas próprias FIAs. Não é? Por isso hoje, iniciativas como o Europe Direct e outras permitem a comunicação. E o caminho é por aí também. Mas comunicar com o cidadão que também é empresário. Porque ele também tem um papel ativo nessas decisões e no desenvolvimento social da União Europeia e não só do país, não é? As alterações climáticas batem-nos à porta todos os dias. Basta ligar a televisão, não é? Depois, ou saímos de casa, às vezes. Em conselhos como os nossos, e que temos falta de água, basta chegar ao mês de agosto e setembro, já estamos aí com um problema todos aflitos, porque não temos água. O grande problema é que há muita contra-informação sobre o assunto. E estava-me aqui a lembrar do antigo do ex-presidente norte-americano que dizia que as alterações climáticas eram apenas coisas de invenções. Porque quando chegou no Alasca e aquilo congelou até aos 50 e tal graus, ele disse que aquilo que acontecia há anos e anos seguidos, por isso era uma coisa normal. E hoje é muito fácil chegar às pessoas, e contra-informação circular nas redes sociais com toda a facilidade, mesmo na questão da produção de energias verdes. Nós temos um carro elétrico, mas depois há para aí meia dúzia de expertos, mas só meter na internet que para produzir energia para carregar um carro elétrico é preciso não sei quantas toneladas de lítio e mais não sei o quê, e as pessoas facilmente se deixam levar por falsa informação e dificilmente se deixam ter pensamento próprio pela comunicação correta. Esse é um dos grandes problemas que temos na sociedade atual. Falando dos carros elétricos, esse foi outro dos temas abordados pela Comissária neste discurso da União. Aliás, foi por aí que ela abriu precisamente e pôs a ferida na China. Aliás, ela pediu para ser feita uma fiscalização às subvenções estatais para a produção de carros elétricos.
O futuro são os carros elétricos. É porque há uma discussão enorme à volta deste tema, não é? Eu punha a pergunta de outra forma. Nós vamos avançar com os carros elétricos, está tomada a decisão, os carros elétricos estão aí, vêm para ficar. Há muita empresa que vai ter que se readaptar, reajustar, não é? E nós temos aqui um setor automóvel muito forte na região de Viseu. Vai ser necessária esta transição digital que tanto se fala, que já vimos acontecer na Stellantis, por exemplo. É que isto é uma coisa europeia que tem aqui consequências locais muito fortes, não é? Mas eu acho que aí, mais uma vez, estamos a pensar na reação. Como assim? Porque neste caso temos os carros elétricos, não são dois, não é? Sabemos perfeitamente que os grandes grupos de automóveis estão-se a adaptar há décadas para aquilo que vem aí. Eles não vão acordar hoje de manhã e vão mudar a sua linha de montagem. Estão-se a adaptar. Mas ainda assim há muitos empresários de grandes grupos que fazem um trabalho porque ainda têm muitos carros para escoar. Claro. Aquilo não é propriamente arroz que vai acabar de um dia para o outro. Mas agora, eu penso que a nós, Portugal, e pela nossa dimensão, e pela massa crítica que nós temos, que temos uma massa crítica que é valorizada lá fora e que muitas vezes é pouco valorizada internamente, temos pessoas que sabem pensar bem e que sabem fazer bem, temos é que pensar na estratégia do país orientado para aquilo que é uma visão um bocadinho de cenários futuristas e não pensarmos num cenário extremamente próximo de nós. Porque se olharmos para o setor automóvel, para esta visão dos carros elétricos, temos uma série de componentes que a Europa deixou de produzir. Não é? E temos agora aqui o caso da Europa, não é? Que vai ficar em stand-by, porque temos uma fábrica que é o fornecedor. Se calhar nós, a Europa, a União Europeia, temos que voltar a pensar sermos produtores e fornecedores também. Porque a verdade é que nós deixamos de produzir em N variáveis, não é? Nomeadamente até o próprio setor da saúde, com os fármacos, e temos mais do que capacidades para começar novamente a pensarmos. Nós também podemos produzir e não estarmos dependentes dos grandes produtores, como sabemos, a Índia, a China e outros, e voltarmos a pensar que, se calhar, o nosso futuro dos 27, dos 30, no futuro não sei, passa também por produzirmos, reajustarmos a nossa mão de obra, a nossa qualificação, e para não ficarmos depois reféns destas falhas. Agora, o setor vai ser este. Eu penso que temos que olhar para ele e o que é que nós podemos, o que é que vai ser preciso e o que é que nós podemos já preparar para oferecer. Isto ainda é um tema algo complexo. Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Mas eu acho que é um setor que todos os avanços vai crescer, têm isso, não é? Vai crescer muito. Acho que tem um problema de base ainda, que não é fácil a substituição total, que tem a ver com as autonomias, tem a ver com os carregamentos. Porque carregamentos agora de 60 e 60 km é uma orientação, não é? Uma norma. Mas há o tempo que demoram a carregar, portanto, estas questões ainda não são... ainda não existe a possibilidade de uma substituição integral para carros elétricos, porque um carro elétrico, para quem tem uma circulação meramente urbana, é uma ótima solução. Era isso que agora, para nós... Eu vou-lhe dar o exemplo. Sim, mas o que é que nos falta aqui a nós? Eu vou-lhe dar o exemplo. E que, em virtude das minhas responsabilidades profissionais, que ando sempre a circular de um lado para o outro, vou a Lisboa, vou a Coimbra, vou a Porto, vou aqui, vou ali, e, portanto, ainda não existe uma solução, em termos daquilo que é postos de carregamento, que me permitam estar confortável a ter um carro elétrico e que possa assumir aquilo que é o meu dia-a-dia com aquela viatura. Com uma viatura elétrica. Porquê? Agora, se calhar porque falta-nos uma rede ferroviária que nos dê essa mobilidade, sim ou não? É ou não é isso? Isso então abrimos isso agora... era outro tema, outro debate. Isso então abrimos agora um debate... Porque não, mas tem tudo a ver com a União Europeia, porque nós, para termos uma rede ferroviária, para não termos que usar os carros para distâncias daqui a Lisboa e usar sim um carro elétrico para as distâncias aqui curtas, precisamos de uma União Europeia que nos ajude a criar essa rede ferroviária, porque senão nós estamos desligados da União Europeia, não é? Porque chegamos ali à Espanha, batemos de frente. Aqui já em Viseu não conseguimos chegar à Espanha sequer de comboio, mas quem consiga, batemos de frente, porque as bitolas são diferentes, porque é tudo diferente, não é? Entramos agora, na minha opinião, num outro pilar que eu acho que é fundamental para o futuro da União Europeia, que se chama competitividade. Exatamente. O transporte ferroviário, na minha modesta opinião, mais importante até do transporte de pessoas, é o transporte de mercadorias, que é o que permite dar competitividade às nossas empresas, porque em muitos setores o transporte em si é um custo elevado naquilo que é o custo do produto, ou o custo daquilo que é a atividade de determinadas empresas. E por isso, aquilo que é a mobilidade, aquilo que é a inovação, aquilo que é a formação, aquilo que é a investigação e desenvolvimento, por forma a que possamos ter países e regiões competitivas,
é algo que tem que ser um eixo fundamental. E acho que é um dos grandes desafios que a União Europeia tem pela frente nos próximos anos. E o Por país isso, está a perder uma grande oportunidade de investir na ferrovia e temos nós, Viseu, estamos a ser prejudicados, entre aspas, há anos, na criação da linha que ligaria o Porto de Aveiro à Espanha, que serviria para escoar os produtos, quer para Aveiro, para a exportação marítima, quer depois no inverso, no que chegaria para introduzir na União Europeia, em Espanha e Portugal. E continuamos há anos com o estudo, e a linha continua por fazer, a Bitola depois continua por sabermos se é uma, se é outra, assim como a linha da Beira Alta, estamos com obras há 1 ano e meio, já quase há 2 anos, e continuamos sem linha de comboio na Beira Alta. E sem carris. E sem carris, e as pessoas estão impossibilitadas de se deslocar de comboio. E continuamos com um problema, e lá está o interior sempre a ser o prejudicado nestas questões também da mobilidade. Vamos ser práticos. Madrid é mais interior do que é Viseu. Qualquer cidade portuguesa. Pensem comigo. Sim, numa perspectiva nós temos uma europeia. Numa perspectiva global, que é uma anedota. Madrid é uma cidade muito mais interior que é Viseu. De qualquer cidade portuguesa. Sim. Isso é como Qual é a dizemos diferença? a ideia é como dizemos a um brasileiro que Viseu está no interior. Não? Qual é a Não diferença? isso de nós, porque Qual é a para ele não faz diferença? sentido. A diferença é distância que todos os sistemas de mobilidade espanhóis Escoam para Madrid. é aeroportos, é comboios, é tudo. E é um mercado de 23 autoestrada, milhões e passa tudo, de empresas, não é? E passa tudo por lá. Na União Europeia. Evidentemente que depois os grandes investimentos estão junto aos portos, estão junto às linhas férreas, estão junto às autoestradas. Porquê? Precisamente por esta questão de competitividade. O investidor, quando decide investir, vai procurar sítios onde possa ser mais produtivo, possa reduzir custos, possa ser competitivo face à sua concorrência e possa ter uma forma de escoar o seu produto para o mundo. Se nós queremos fazer crescer o nosso país, temos de olhar também para os mercados externos. E mercados externos estão diretamente associados à mobilidade. E por isso eu acho que é fundamental esta aposta clara na mobilidade. Falamos da competitividade, outro assunto também trazido neste discurso do Estado da União. Aliás, a própria Ursula von der Leyen agradeceu, foi aos agricultores. Isto é um tema muito importante para Portugal e para o interior. Ela pediu uma autossuficiência agrícola, sabendo de todos os perigos que temos com as alterações climáticas, mas ela pediu uma autossuficiência agrícola. Que desafios Portugal tem para se discutir uma agricultura que seja uma agricultura que tanto beneficie o produtor de azeite que está na zona de Sernancelho como o produtor de tomate que está no Algarve, por exemplo? Ora bem, fazendo uma avaliação, se fizéssemos um raio-x neste momento ao país, um outro problema, território abandonado. Portanto, e isto também entronca com a questão das calamidades e com a proteção civil que falávamos há pouco. Porquê? Porque se o território estivesse cuidado, estava tratado, estava limpo. Não havia os fogos, não havia os Não desabamentos. havia os fogos, não havia desabamentos, porque a linha d'água de um momento para o outro entupiu e a água desviou para outro sítio qualquer, e como não há agenda no território para se aperceber e para rapidamente intervir, depois cria estes problemas todos. Portanto, mas a grande parte do nosso território já teve cuidado. Eu não é que não me considero velho, mas ainda sou do tempo das bicas, onde, por exemplo, no meu concelho havia muita exploração de resina, onde os proprietários tratavam os seus terrenos porque, muito ou pouco, tinham um rendimento. Neste momento, ser proprietário de algum terreno em Portugal é ter uma despesa... É oneroso. É ter uma despesa adicional para o seu dia-a-dia. Porquê? Porque tem que limpar, porque isto, por aquilo, porque existem as faixas de proteção daqui e dali, do terreno dos vizinhos, da casa dos vizinhos, e, portanto, tem que haver, é outro desafio em termos nacionais, aí não me vou pronunciar em termos europeus porque não conheço as realidades, conheço algumas muito, muito desenvolvidas nessa matéria, onde tem o terreno todo cuidado, todo tratado, aquela região do país é boa para determinado produto agrícola, fizeram uma aposta clara nesse produto agrícola naquela região, na outra já é gado ou já é outro tipo de produto agrícola e tem essa aposta. E eu acho que tem que haver esta visão para o país, olhar para o território, para a terra em si, e perceber o solo. Este solo permite o quê?
o clima permite o quê? E encontrar uma solução e ser uma aposta clara do país e de olhar para o território, e vou-lhe chamar terra, para as pessoas perceberem melhor. É que aqui vamos apostar sem castanhas, sem tomate, se é na pecuária, em gado caprino, e arranjar uma forma de valorizarmos o território, valorizarmos a agricultura, porque desta forma estamos a colocar pessoas no território, estamos a aumentar a produção agrícola e estamos a evitar catástrofes naturais. E por isso, outro setor que claramente tem que ser olhado com uma visão estratégica global. Aliás, foi lançado o diálogo, a Comissária disse mesmo que é preciso lançar um diálogo estratégico na União Europeia sobre isto. Este diálogo estratégico tem que ter o contributo de quem está no terreno, na terra, aqui. Tem que ter o contributo de quem está no SATO. Tem que ter quem conhece o território. Exatamente. E claramente a União Europeia não é sustentável em produtos agrícolas. Basta vermos a crise de cereais que atualmente atravessamos. Estávamos claramente expostos à produção do cereal ucraniano e a Europa está sem cereal e depois temos estas negociações para podermos chegar a cereal. Se recuarmos um pouco atrás, Portugal foi autossustentável em cereal. Atualmente não produzimos quase cereal nenhum. Todo o território a sul do Tejo foi abandonado o cultivo do cereal e passamos a grande intensidade do cultivo da oliveira e do azeite. Passamos a ser um país grande produtor de azeite e deixamos completamente o cereal. Lá está aquilo que Paulo Almeida dizia, temos que olhar para o território, ver aquilo que é necessário plantar no Alentejo, o que é necessário produzir para entrar aos montes, o que é que podemos produzir na beira. Isto todos nós levámos aos tempos da escola, como há pouco a professora dizia, nós no mapa de Portugal tínhamos lá o milho numa região do país, o centeio na outra, a oliveira na outra, e olhávamos para o mapa de Portugal com aquele tipo de produtos que eram produzidos naquela região. Hoje nós não sabemos o que é que o país está a produzir em qualquer tipo em qualquer região do país, porque sabemos que produzimos muito azeite no Alentejo, e entre as montes também, mas há aqui o milho, o trigo, o centeio, que claramente culturas foram abandonadas e que não temos. Deixa-me só acrescentar aqui um pormenor, que é, evidentemente que os autarcas, as autarquias, são questão de território. Mas eu acho que isto não pode nem deve ser só uma visão dos autarcas. Eu acho que aqui há um caminho muito grande para se associar aquilo que é o conhecimento científico, porque acho que só assim é que podemos até acrescentar valor àquilo que são as produções que existem, não é? Eu acho que aí existe uma cadeia de valor que se pode aproveitar, aproveitando depois aquilo que é uma aposta na agricultura. Porque se nós conseguirmos, através de um planeamento estratégico agrícola do país, fazer uma definição clara e a seguir conseguirmos acrescentar novos produtos com valor acrescentado naquilo que são estas, e daí aparecerem indústrias transformadoras de produtos agrícolas para determinados setores, conseguimos ter aqui um desenvolvimento nacional. Sim, eu penso que aqui, e fazendo aquilo que foi um bocadinho a história, não é, da agricultura em Portugal ao longo dos anos, e de facto mudamos muito as apostas, não é? E hoje em dia que vai ao Alentejo, é claro, e é flagrante até, não é? E já começa a ter um impacto ambiental também, esse cultivo intensivo das oliveiras. Eu penso que devemos pensar neste momento quem é que nós somos e o que é que podemos ter, não é? Porque isto é aqui um peso entre os desafios e as oportunidades que existem. Quais são os desafios? Iremos conseguir alcançar estes desafios internamente perante as oportunidades? Porque é preciso ver isto numa lógica global. Neste momento, a União Europeia reforçou os seus acordos comerciais este ano com países como o Chile, o México, a Austrália e a Nova Zelândia, que são países produtores, não é, de determinados produtos endógenos, não é, e não endógenos que eles colocaram lá, mas que produzem em grandes quantidades, que se calhar não vale a pena nós apostarmos, porque sabemos que daqui a 1 ano ou 2 eles vão entrar no mercado a um custo que nós não temos. Temos de ser estratégicos e inteligentes a esse ponto também. E isso depois tem que chegar ao empresário, e do empresário tem que passar depois para aquilo que é as câmaras municipais, a CIMs e por aí fora. E na Beira Baixa temos um bom exemplo, não é, da Inov Cluster, de Castelo Branco, que tem um centro de inovação e de investigação no setor agroalimentar, onde já se fizeram estudos com equipamentos, por exemplo, de neurociência, para perceber o impacto emocional que os produtos têm, que as alterações têm, que é um projeto brutal, espetacular, mas que não se consegue transferir esse conhecimento para aquilo que é a valorização do produto. E para mim, batemos naquilo que é indispensável, e eu digo isso em todas as aulas, que é, nunca devemos vender em Portugal pelo preço, devemos vender sempre o valor. E nós, portugueses, somos péssimos a vender o valor. Nós vendemos pelo preço. Porque quando vendemos pelo preço, o argumento é, tens que me fazer mais barato. Se eu vos vender o valor, vendo-vos a transformação, a experiência. Claro. E nós, em Portugal, nós não vendemos o valor. Continuamos a vender o preço. E se a agricultura não vender o valor, vamos continuar nestas dificuldades.
O projeto quando tomou mandato, a Ursula von der Leyen tomou posse em 2019. Ela definiu um novo e um ambicioso rumo para a União Europeia, mais ecológica, mais digital, mais justa. Claro que houve uma pandemia pelo meio, houve uma guerra pelo meio, mas na vossa perspectiva, nós nos últimos 4 anos temos uma Europa mais ecológica, mais digital e mais justa? Mais digital, temos certeza. Até porque a pandemia obrigou-nos a caminhar para o digital. Mais ecológica e mais justa, aí depende já do ponto de vista de cada um. E é muito relativo. Mais ecológica, as apostas têm sido nessa área. E os incentivos têm sido muito grandes nessa área. Se os temos conseguido ou não, julgo que não. Portanto, também temos estas alterações climatéricas que estamos a ter, por exemplo, e é fruto e é um bom exemplo daquilo que não tem sido conseguido. É assim, eu não tenho dúvida, e o ser mais ecológica, mais digitais, isto também é uma questão subjetiva, porque têm sido implementados muitos investimentos nestas áreas, portanto, e acho que se tem melhorado. Agora, se já melhoramos o suficiente para se atingir as metas, ainda não. Portanto, se por um lado concordo com a afirmação de neste percurso se ter melhorado nestas matérias, mas ainda não foi o suficiente. Por isso é que a agenda que existe para os próximos anos continua a apostar fortemente nestas áreas, porque são áreas vitais, tendo em conta aquilo que é a globalização que temos assistido nos últimos anos. E por isso, é uma resposta, são duas respostas numa, que é verdade, tem havido essa evolução positiva, mas que ainda não tem sido suficiente. Porque mesmo do ponto de vista digital, penso que todos os países, e nós somos um bom exemplo nisso, Portugal tem com o plano de transição digital, não é? Com de querermos nivelar as competências digitais do cidadão, dos empresários, e bem, não é? Porque percebemos, como dizia, e bem, não é? Na altura de Covid, percebemos claramente que havia muitos negócios que tinham outras potencialidades se tivessem uma presença digital muito mais vincada. A verdade é que neste momento, quer o digital, quer a sustentabilidade, exige um esforço comum e exige um trabalho, não é? São cerca de 60 mil funcionários na União Europeia, nas instituições todas, parecem muito, mas somos 445 milhões de pessoas, não é? Não é assim tanta gente a trabalhar em prol deste alinhamento, não é? Que não é assim tão fácil, por isso eu acredito que vai continuar na agenda. Tivemos a Suécia na presidência, que a grande bandeira deles era de facto a condição ecológica, por exemplo, mas embateram-se logo com o conflito, coincidiu com o conflito, não é? O início do conflito na Ucrânia. Neste momento tivemos a Espanha, a Bélgica e a Hungria nas presidências, tentando, de facto, cumprir, em parte, com essas sustentabilidades, mas lá está, mais uma vez, isto não é algo que se veja amanhã. O reflexo não é imediato. E isso é complicado. O projeto europeu não é um projeto para amanhã, não é? O projeto europeu tem que ser um projeto europeu para décadas e muitas décadas, não é? Porque senão vamos estar aqui só a arranjar paliativos e pouco mais. Sim. O projeto europeu é um projeto inacabado. Está sempre em continuidade e sempre em transformação. Eu acho que é mais um projeto político ou deveria ser mais um projeto social? Eu acho que o projeto europeu, para mim, eu acho que é um projeto curto, médio e longo prazo. E se há medidas que têm que ter aplicação a curto prazo por aquilo que são as urgências de atuação, de intervenção, falávamos há pouco da questão das mudanças climáticas, uma pandemia, uma guerra, é preciso atuar. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvida. O projeto União Europeia é um projeto de longo prazo e tem que ter estratégias de longo prazo que muitas das vezes não são percepcionadas pelas pessoas, mas têm que ser claras relativamente àquilo que é o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua ascensão geopolítica em termos mundiais e, portanto, para mim é claramente um projeto de longo prazo, mas isso não invalida que, como qualquer outro projeto, tem que haver um pensamento a curto prazo, mas também tem que haver aqui estratégia clara para aquilo que é o futuro, sem dúvida alguma. Sim, porque defender o Estado de Direito é a base, não é? E nos discursos está sempre presente, não é? Ou subjacente esse defender o Estado de Direito. Agora, é um projeto que para mim é inacabado no sentido em que temos, aliás, ele não é inacabado, nós temos a obrigação de o considerar inacabado, porque se nós o considerarmos que está estruturado para,
é um mau princípio, quer dizer que nós consideramos que o mundo não é mutável, não é? E o mundo não está a mudar, ele muda a cada segundo, não é? Hoje vamos voltar a sair pela porta e o mundo está diferente. Por isso, a nossa percepção tem que ser essa. Agora, o time to market, entre aspas, de todos nós, é que muitas vezes não é à velocidade em que o mundo muda, não é? E somos exemplo disto, não é? Nas decisões do dia-a-dia, e vocês muito mais do que se calhar nós, nas decisões, como falávamos há pouco, não é? Burocráticas e de território, queriam que fosse de uma maneira, mas há uma série de processos que atrasa a decisão, e depois isto, replicado na União Europeia, não é? Pelos 27, também acontece. Sim, eu dizia há pouco, e volto a referi-lo aqui, que há determinados projetos, quando são idealizados, com aquilo que é a carga burocrática e a carga administrativa que existe associado, quando chega a hora da implementação, se ele fosse idealizado novamente, já não era exatamente assim, porque aquilo que são as mutações instantâneas que acontecem a todos os instantes, passa o pleonasmo, justificam esta evolução. Agora, evidentemente, como eu dizia há pouco, tem que haver estratégia de curto prazo, mas tem que haver aqui um projeto estratégico de desenvolvimento de uma União Europeia. E isso é claramente de longo prazo, porque quem governa hoje tem que estar a pensar nas gerações dos próximos 50 anos. E por isso, só por isso, é um projeto claramente de longo prazo. E consegue identificar, para concluirmos, algum setor onde há falta de respostas e a União Europeia começa-se a fragmentar e que é o desafio para os próximos anos? Setor social. A União Europeia precisa de políticas sociais que consiga integrar de todos os países da União Europeia e que todos pensemos num futuro onde todos podemos caber e socialmente podemos atingir uma estabilidade económica e social, porque o social também depende muito do económico, onde a União Europeia e todos os cidadãos da União Europeia possam viver claramente numa linha horizontal. Sim, o problema social também está bastante associado às questões da demografia, porque o envelhecimento da população, não é só em Portugal, faz com que venham as migrações e pessoas de todo o mundo e um povo envelhecido cria aqui vários problemas sociais, pressões demográficas depois em alguns núcleos urbanos. E é por isso que aquela questão da desertificação e a aposta na agricultura, depois está tudo interligado. Claro. Porque hoje discute-se muito em Portugal o problema da habitação nos grandes centros urbanos por causa dos problemas sociais e dos problemas do aumento das rendas, disto e daquilo. E é preciso investir em novas casas. Mas o interior do país já cá tem as casas, não tem cá as pessoas. Se calhar, é a diferença entre aquilo que é um pensamento de curto prazo para resolver um problema social para aquilo que poderia ser um pensamento estratégico de investimento no aumento da competitividade na zona do interior do país, de forma que as pessoas que estão nos grandes centros urbanos e que não têm casa ou não têm dinheiro para pagar uma casa cara, pudessem vir para aqui e com isto estávamos a resolver dois problemas. Portanto, entre aquilo que é um desenvolvimento, uma aposta a curto prazo e aquilo que é uma aposta estratégica de médio e longo prazo, tem que haver aqui estes equilíbrios. Agora, problemas sociais, problemas de saúde, coesão social, habitação, acho que está tudo associado ao problema demográfico e este é um dos grandes problemas e desafios conjugado com o ambiental. Porque a Europa a 27, e mais tarde uma Europa a mais de 30, não é só Portugal que tem problemas de demografia. Nós em Espanha sabemos que também existem estes problemas de demografia. Portanto, isto é um problema europeu que tem que ter também diria eu, um diálogo estratégico. Não é? Passamos do velho continente para um continente de velhos, não é? Não é? Somos conhecidos como o velho continente, não é? E no sentido dos velhos, não é no sentido em que de facto estamos num desequilíbrio, não é? Onde de facto a sabedoria de quem anda cá há mais tempo não chega para sermos altamente competitivos porque falta-nos o resto, como vocês disseram bem, componentes estruturais, sociais, económicas e por aí fora. A verdade é que nós temos, e eu batalho muito nisso, e muitas vezes com os colegas que são políticos, eu digo, o ciclo é de 4 ou de 5 anos, independentemente do país, mas o ciclo das nossas vidas não é um ciclo político. O ciclo das nossas vidas é um ciclo que é contínuo em décadas. E nós temos que pensar os valores da União Europeia, os grandes horizontes, o tal grande horizonte da Europa, não é? Mas nós, Portugal, também temos que pensar quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas oportunidades, e temos bons exemplos em Portugal sobre os quais nós poderíamos até nos debruçar e estudá-los na universidade, como fazem os americanos.
Por exemplo, o caso do Fundão, e com esta aposta que aparentemente não faria sentido, não é? Nos programadores, não é? E de um momento para o outro temos programadores que vêm da Irlanda ou da Holanda no meio do rebanho de ovelhas, não é? E que estão a trabalhar para o mundo inteiro. E se calhar, se nós não temos potencialidades, vamos criar novas, não é? Las Vegas também foi criado num sítio onde não existia nada, não é? E hoje em dia é o que é. Por isso, nós também temos o dever, todos nós, sociais e para com o outro, de pensarmos. Não temos, mas podemos ir buscar, inspirar-nos e dar uma nova dinâmica económica a locais onde não é só as feiras, não é só os enchidos, há outras potencialidades no território. E não passa só também pela ausência de infraestruturas, porque muitas vezes não há zona industrial, não há, mas há habitação, há estruturas nas câmaras, vocês têm habitações de certeza que não têm ninguém, que podem ser reajustadas para outras atividades. E que bate depois tudo, claro, na condição social da habitação, mas acima de tudo do emprego também, não é? Porque a habitação pode ter o preço que tiver, se não tivermos emprego, independentemente do valor da habitação, ninguém vai se lançar numa habitação se não tem trabalho. Muito bem. E tivemos a falar da velha Europa, que já percebemos que se renova a qualquer momento, portanto a velha Europa está sempre a renovar-se. Faltam 300 dias, mais ou menos, como dizia a Comissária, para as eleições europeias. São muitos os desafios pela frente. São muitos os agentes que podem e devem contribuir para este sempre renovado discurso do que é a União Europeia e de que todos nós somos a União Europeia. Portanto, acho que todos nós devemos ter esta noção de que o nosso acto aqui, aquilo que nós fazemos aqui, tem repercussões a nível europeu e vice-versa. Portanto, o poder está na eleição, não é? É aí que está o poder de podermos argumentar, de podermos ajudar a construir uma nova União Europeia, a 27, a 30, a mais, o que for necessário. Obrigada pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. Pelo convite.